Fala pessoal, aqui é o professor Diógenes. Eu sou engenheiro agrônomo e eu vou passar um pouquinho da minha experiência aí para vocês, tá? Eu vou passar uma série de vídeos aí sobre recomendação de calcário, gesso, adubação, né? E fertilidade do solo. E hoje eu vou ensinar vocês como é que se faz uma recomendação, né, de calcário. Então, continua aí no vídeo e vamos aprender. Fala rapaziada, então vamos aqui, vamos aprender, né, a calcular uma dose de calcário, tá? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o método mais utilizado, né, de recomendação de calcário, tá? Eu acho que todos aqui sabem, né, que o calcário ele é muito importante para ajustar o pH do solo, né, adequado para a cultura, fornecer cálcio e magnésio, né? Consequentemente, com isso, você melhora o desenvolvimento de raízes e também o aproveitamento dos fertilizantes, né? Então, sempre antes de fazer, né, um plantio, antes de colocar o adubo, né, no solo, sempre nós devemos utilizar o calcário, né, para ter uma melhor eficiência, né, do uso desses fertilizantes pelas plantas. Ao contrário, né, se esse solo ali não estiver corrigido com calcário, você pode ter sérios prejuízos, né? Então, primeiro a gente faz uma análise de solo, né? E daí nós vamos determinar qual a cultura, né? Qual é a exigência da cultura e nós temos que ter em mãos também, né, a análise do calcário, tá, pessoal? Então eu vou mostrar aqui com vocês, vou pegar a análise de solo, análise do calcário, né, a recomendação para a cultura e nós vamos desenvolver aqui esse cálculo, tá? Aí no caso necessidade de calagem, ele é o V2, né, menos o V1. E o que seria esse V2 e esse V1? O V2 é a saturação de base recomendada para a cultura, tá? Em porcentagem. Isso daqui vocês vão encontrar na internet ou também vocês podem encontrar nos boletins de adubação. Como nós podemos ver aqui, esse daqui é um livro de recomendação de adubação para o cerrado, tá? Para a região do cerrado. E depois eu vou deixar o link ali para vocês, se vocês quiserem consultar o livro ele em PDF gratuito, tá? E daí vocês podem abaixar no link que eu vou colocar lá embaixo, lá na descrição do canal, tá? Aí vocês vêm aqui para a cultura do milho, né? O que é recomendado? Aplicar calcário para elevar a saturação de base a 50% em sistemas de sequeiro e 60% em sistemas irrigados. O que seria? Sequeiro seria o plantio de milho, de soja, o que seja, né? Sem o uso da irrigação, só com a água da chuva, né? Agora, quando você vai trabalhar com um sistema irrigado, aí, com aspersão, pivô central, o que seja, né? O pessoal da Embrapa recomenda o uso de uma saturação de base um pouco maior aqui, com 60%. Para quê? Né? Como o investimento vai ser maior, a produtividade vai ser maior, né? Então eles recomendam uma quantidade maior de calcário. Mas o que eu falo para vocês, pessoal? Se você sempre num boletim que você tiver as duas recomendações de saturação de base, né? Que nem aqui no caso do milho, 50 e 60, o que eu tenho observado na prática, pessoal, doses maiores de calcário têm surtido resultados maiores, tá? Resultados melhores. Então, o que eu falo para vocês? Eu recomendo aqui 60%, independentemente se for um milho irrigado ou não irrigado, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o V2, é o que é recomendado pelo livro, tá? 60%. Vou colocar centralizado aqui para ficar bonitinho. Aí depois nós temos o V1, saturação de base da análise de solo, tá? Então nós vamos utilizar uma análise de solo de referência aqui, tá? E daí nós temos várias, depois eu vou mostrar para vocês uma pegadinha que tem aqui também, né? Vou dar um zoom aqui maior. Então nós temos, nesse local aqui, duas amostras de solo. Vamos supor, pasto 1, pasto 2, ou talhão 1, talhão 2, tá? O pessoal vai utilizar. Então eu vou utilizar essa linha aqui de cima, tá? Aonde que nós temos que ver aqui? O V2. Qual que é o V2 dessa primeira aqui?
Então nós vamos pegar aqui, saturação de bases. A saturação de bases, né? Ela tá aqui, ó, saturação de base. Qual que é o valor da minha saturação de base aqui? 38,2. Então eu vou lá e vou adicionar 38,2. Apesar que esse Excel meu aqui, ele tá pronto. Aí nós temos que ver a CTC. Da onde que a gente tira? A CTC é da análise de solo. Lembrando, pessoal, uma pegadinha que nós temos aqui, tá? Nós temos laboratórios que eles vão passar a capacidade de troca de cátions em centimol, tá? Na maioria dos casos, que é utilizado nessa fórmula aqui. Mas tem laboratórios também que eles vão emitir esse valor de CTC aqui em milimol, tá? No caso de centimol, que na maioria dos casos, eu só vou colocar o valor aqui, belezinha. Agora, se é em milimol, que depois eu vou utilizar uma análise de solo, eu vou mostrar aqui para vocês. Se for em milimol, você tem que dividir o valor da CTC por 10 antes de jogar na fórmula, tá? Mas por enquanto vamos fazer a CTC em centimol, que é o que ocorre na maioria dos casos, que a maior parte dos laboratórios, eles vão emitir, né, a análise de solo com o valor da CTC em centimol. Então vamos lá, na análise de solo. CTC, então vamos lá. CTC aqui, ó, 4,2, tá? Um adendo aqui, pessoal. Tem laboratórios que ao invés de colocar CTC, ele vai colocar T maiúsculo, tá? Então, às vezes, de repente, você vai ficar procurando ali na análise de solo a CTC e vai estar só um T maiúsculo aqui também, que também representa CTC, tá? Só aí para vocês ficarem atentos. A CTC aqui no solo foi 4,2. Então, a gente vai pegar aqui 4,2, porque o meu Excel está em ponta. Aí, e esse tal desse PRNT? Aonde que a gente vai buscar ele? Tá? O PRNT é o poder real de neutralização do calcário. Quando você vai comprar o calcário, o pessoal ele vai te fornecer esse PRNT, tá? Esse valor do PRNT. Sempre que você comprar um calcário, exija a análise de calcário, tá? E daí, com base nessa análise, nesse resultado da análise de calcário, você tem o valor do PRNT, tá? E daí nós temos aqui, por exemplo, esse resultado de análise de calcário, tá? E aonde que a gente vai prestar atenção aqui? Nesse número aqui abaixo do PRNT, tá? No caso desse calcário aqui, nós temos, vou aumentar aqui, pessoal que às vezes não enxerga, PRNT 87. Então é só colocar aqui, ó, 87, tá? E agora, o que a gente tem que fazer? Vamos jogar na fórmula, né? Como é que a gente vai jogar na fórmula? Eu vou colocar até aqui numa calculadora. Vamos pegar aqui a calculadorinha. Bem simples, né? Então vamos colocar aqui, vixe, duas. Vamos jogar aqui a calculadora. Então é V2 menos V1, então é 60, né, que está aqui, 60 menos 38,2 é igual a 21,8. Agora o que a gente tem que fazer? Multiplica pela CTC, vezes 4,2. Deu resultado 91,56. E daí depois eu vou dividir pelo valor do PRNT. O PRNT nosso é 87. Então eu vou pegar aqui dividido por 87. O resultado aqui deu 1,05. O que significa esse 1,05? 1,05 toneladas por hectare, tá?
1,05 toneladas por hectare, tá? Esse H aqui, ele sempre põe um acento, né? Deixa eu pôr aqui. Mas beleza, pode deixar aí. Vocês sabem que é sem acento, né? Então é isso daí, pessoal. Esse daqui é o cálculo necessidade de calagem. Aí eu tinha aquele esqueminha que eu tinha falado para vocês, né? No caso da análise de solo que nós utilizamos, a unidade de medida da CTC, ela está em centimol, certo? Então o que pode acontecer, pessoal? Tem laboratório, no caso desse laboratório aqui, você vai utilizar essa fórmula, belezinha. Mas, de repente, você pega uma análise de solo como essa daqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem localizar aqui. E a gente vai fazer um cálculo de necessidade de calagem com esse solo aqui, tá? O que acontece? Olha aqui, a CTC, ela está em milimol. Entenderam? A unidade de medida é diferente. Como é que eu faço para jogar na fórmula lá? Eu tenho que pegar esse 47,7 e dividir por 10. Ou seja, essa CTC aqui, que é 47,7 milimol, é a mesma coisa que 4,7 centimol. Então, para mim jogar, vamos pegar aqui, por exemplo, essa análise de solo aqui, você tem na profundidade 0 a 20 e 20 a 40. Calcário, normalmente, a gente utiliza na profundidade de 0 a 20, tá? Aí, o que aconteceu, pessoal? Eu vou lá, e daí eu vou colocar o V2 é a minha cultura do milho, o V1 eu já vou trocar aqui pela autoanálise de solo, vou zerar tudo aqui. E daí eu vou pegar a minha análise. Saturação de base da minha análise deu 54. Então eu vou jogar lá. 54. Vai dar pouquinho calcário. Porque é uma área que já está bem corrigida, né? E a CTC, 47,7. Aí eu vou colocar 47,7 aqui? Não. Eu tenho que dividir por 10. Então, 47,7 dividido por 10. Vamos pegar aqui, que nem eu tinha falado para vocês. Meu Excel está em ponto. 4,77, tá? Então sempre, pessoal, não esqueçam. Se vocês encontrarem uma análise de solo com CTC em milimol, você tem que dividir por 10 antes de jogar na fórmula, tá? A não ser que a fórmula já tenha milimol aqui. Então, por isso, sempre fiquem atentos à unidade de medida, tá? Então, vamos lá. PRNT do calcário. Qual que era o PRNT do nosso calcário mesmo? O PRNT do nosso calcário era 87, tá? Então, vamos fazer o cálculo, né? Vamos jogar aqui na calculadorinha, ou também dá para fazer no Excel, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui 60 menos 54 vezes a CTC, que é 4,77, dividido por 87, que é o PRNT do meu calcário. Então, deu 0,328, arredondando 0,33 toneladas por hectare de calcário, tá? Então é assim que se faz. Aí, pessoal, tem uma outra questãozinha que eu queria passar para vocês aí, tá? Por exemplo, tem empresas, tá? Tem empresas, por exemplo, usinas de cana, ou empresas, pessoal que trabalha com celulose, com eucalipto, ou com laranja mesmo, tá? Que às vezes eles querem corrigir culturas perenes, né?
querem corrigir o calcário na camada de 0 a 40, tá? Tem como? Tem. O que vai mandar nisso é principalmente o implemento que vai ser utilizado para incorporar esse calcário no solo, tá? Então, se a gente trabalhar aqui com uma grade intermediária, uma grade pesada, a profundidade ela vai chegar ali próximo dos 20 centímetros. Se você... Isso comum, tá? Mas no caso de um arado de Iveca, ele pode chegar a 40 centímetros de profundidade. E também tem várias grades que estão sendo lançadas, que elas são super pesadas e que elas podem revolver o solo a 40 centímetros. Tá? Então, quando esse revolvimento do solo ele é mais profundo, o que nós devemos fazer? Nós devemos recomendar o calcário. Se o produtor quiser investir, né, se a empresa quiser investir, para corrigir de 0 a 40, nós temos que fazer uma recomendação para 0 a 20, uma recomendação para 20 a 40, tá? Somar elas e daí vai me gerar a quantidade total de calcário por hectare. Vamos fazer? Então, por exemplo, eu fiz aqui para o milho, né? Eu fiz aqui para 0 a 20, deu 0,33 toneladas por hectare. Isso na profundidade de 0 a 20 centímetros, tá? Vou deixar aqui bem claro. Agora, por exemplo, se eu fosse recomendar de 20 a 40, o que eu ia fazer? Né? Recomendei para de 0 a 20, deu aqui 0,33 toneladas por hectare. Agora, se nós formos recomendar aqui para 20 a 40, então nós vamos jogar aqui, né? A minha saturação de base é 38. A saturação de base V2 é o que é recomendado para a cultura, ela sempre fica fixa, tá? Para a maior parte das culturas é 60%. Aí V1 é da análise de solo. Então, na minha análise de solo, a saturação de base foi de 38%. Então, eu vou jogar lá. 38%. E a minha CTC deu 32,2. Eu vou jogar aqui 32,2 para fazer o cálculo. Hein? O que acontece? Está em qual unidade medida? Milimol. Então eu divido por 10. 32,2 dividido por 10 dá 3,22. É só jogar a vírgula uma casa, tá? Então, 3,22. Eu vou pôr um pontinho aqui, né? O PRNT é 87. E eu vou jogar aqui na fórmula, na calculadora. Então, eu vou pegar aqui 60 menos 38 vezes 3,22. Eita, 3,22. Agora eu vou dividir por 87. Olha lá, deu 0,81. Então, de 20 a 40, deu 0,81 toneladas por hectare. Aí que eu vou falar pro meu produtor, ou pro pessoal lá da usina, seja, né? Olha, você vai aplicar 0,33 toneladas por hectare de 0 a 20 e 0,81 de 20 a 40. Para você calcular a dose total, para fazer a compra do calcário, né, e depois fazer as aplicações, né? O que a gente vai fazer? Você vai somar esses valores, que é o que você vai aplicar no hectare, tá? Então eu vou pegar aqui 0,33 mais 0,81 me deu aqui a quantia total para a recomendação aqui de 0 a 40 centímetros de profundidade, 1,5
14 toneladas por hectare, tá, pessoal? Essa é a minha recomendação aqui para 0 a 40 centímetros, tá? Lembrando, pessoal, que sempre para fazer a aplicação de calcário, para se fazer uma correção bem feita, o ideal é você aplicar metade da dose, incorporar, depois aplicar outra metade da dose e incorporar novamente, tá? Pessoal, aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no meu canal, eu respondo ali os comentários. Agradeço aí, conto aí com seus likes, com as curtidas de vocês, tá? E se inscreva no nosso canal, tá? Porque toda semana eu vou soltar um novo vídeo para recomendação, né, de corretivos e fertilizantes. Na semana que vem eu vou soltar um vídeo mostrando para vocês como é que se recomenda gesso, tá? Muito obrigado, pessoal.